O Zoneiudo, seus perna do caramba, é nóis! Sport Comment. Se inscreve no nosso canal aí, diga-se de passagem. Vamos que vamos, esporte como na veia, rapaz. E lá no Maracanã tivemos um jogo sem gols. Oi, eu sou o Gui, já me segue aqui. Fluminense e Corinthians, jogo ali da parte de baixo da tabela. A rodada começou com os dois clubes na zona de rebaixamento, mas com esse 0 a 0, um pontinho para cada. Momentaneamente, o Corinthians está fora do Z4, mas está ali na beiradinha do rebaixamento. Um jogo bem pegado e uma defesaça de Hugo Souza em um lance do Fluminense que poderia ter aberto o placar. E o Corinthians até fez gol, mas o VAR chamou porque uma falta na origem da jogada foi marcada. E aqui está a repetição, um lance muito polêmico e interpretativo, que para muitos foi falta e para muitos não foi. Mas e aí, o que você achou? Deveriam ter anulado o gol do Corinthians ou foi legal? Deixa aqui nos comentários. Bem, amigos do Sport Comedy, começando agora nesse dia 18 de agosto de 2024, mais uma edição do Sport Comedy para falar de Fluminense 0, Corinthians 0. Mas antes eu peço que se inscrevam no canal, deixa o like, comenta e compartilhe. Vamos juntos? Fluminense de um lado, que situação, que vergonha. Pro Fluminense haja coração, Fluminense amigo. Fluminense não consegue embalar. E do outro lado o Corinthians, que não consegue vencer ninguém. É o time do empate. É o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro. É duas vergonhas do futebol brasileiro. Duas equipes que têm camisa. O Fluminense, atual campeão da Libertadores, fazendo um papel vexatório. Um time que não consegue sair da zona do Z4. E o Corinthians realmente fazendo aquilo que não se espera. Não consegue vencer ninguém. Não tem um cara que faça gols. Uma vergonha Pedro Raul ser centroavante do maior clube do futebol brasileiro. Não merece jogar com a camisa do Corinthians. Essa é a minha opinião. Haja coração. Como pode um cara que fez tantos gols no Goiás não conseguir fazer gols no Corinthians? O maior clube do futebol brasileiro, junto do Fluminense, junto do Flamengo, junto do Palmeiras, do São Paulo. O cara não consegue realmente colocar a bola para a rede. Então é o seguinte, alguma coisa está errada. Principalmente para Fluminense e para Corinthians. E eu vou deixar a pergunta no ar. Qual seria esse erro? Má gestão? Todo mundo sabe. Mau planejamento? Não se tem planejamento, por isso estão nessa situação. Mas o Fluminense ganhou a Libertadores no ano passado. Então alguma coisa acontece. Por que esses jogadores do Fluminense não conseguem render? Por que esses jogadores do Corinthians não conseguem render? Eu vou deixar essas perguntas para você aí no vídeo. Comenta aí. E se inscreve, ative o sininho para receber todas as notificações. Mas falando do jogo, um primeiro tempo com duas chances claras do Fluminense. Hugo Souza é o nome da emoção, o craque do jogo, fez uma defesaça numa cabeçada desse garoto Cauã Elias, que pode ser uma joia nova do Fluminense. Haja coração. É bom centroavante e mostrou isso ontem numa cabeçada que o goleirão do Corinthians salvou. Poderia ter sido o gol do Fluminense. Thales Magno, o nome da emoção, deu uma cabeçada a favor do Corinthians em um primeiro tempo muito fraco. O chute do Samuel Xavier e o grande Hugo Souza fazendo defesa. Veio o segundo tempo e o gol do Corinthians, que o juiz, para mim, prejudicou e demais. O Corinthians não foi impedimento. O lance do Rian, ele vai na bola, ele divide com o Samuel Xavier e realmente não há contato. O juiz foi no VAR e anulou o gol. Gol do Charles, que poderia ser o gol da vitória do Corinthians. Mas foi um segundo tempo muito frouxo, tanto de Fluminense quanto de Corinthians. E o Meia Lima do Fluminense ainda perde a chance de fazer o gol do Fluminense no final do jogo, mereceu a vaia. Mas o Corinthians realmente jogou muito mal, tanto o Corinthians quanto o Fluminense. E por isso merece estar onde está. O VAR prejudicou o Corinthians? Prejudicou. Prejudicou porque o lance para mim foi legal. E o juiz realmente entendeu que estava impedido. Mais do mais, as duas equipes precisam melhorar muito, porque podem acabar abraçadas e rebaixadas. Uma vergonha para Fluminense e para Corinthians. O que o Corinthians não jogou ontem e não vem jogando,
Poderia ter jogado na Sul-Americana? Poderia. O mesmo futebol do brasileiro? Por que não joga? Entrou tão bem no jogo contra o RB Bragantino e foi mal ontem. E Ramon Dias foi o principal personagem para isso. Quando ele tira o Rodrigo Garro, ele realmente arrebenta o Corinthians. Quando ele coloca o Coronado com 30 minutos do segundo tempo, amigo, haja coração, não dá vontade nem de ir no banheiro, não dá nem tempo para o Coronado fazer nada. E realmente tirou o Thales Magno, que vinha sendo o principal jogador, o jogador da velocidade, o jogador do drible. Coloca o Wesley, que não é Mbappé, que é um jogador sozinho, um jogador comum, como diria Roberto Avalone. E não vem jogando nada, não sei o que acontece com o Wesley. E aí eu queria entender o que aconteceu. O Corinthians se perdeu nas substituições. Ele deveria ter entrado no segundo tempo. Tira Charles, coloca Rodrigo Garro. Tira Pedro, Poste, Raul e coloca quem? Giovani, que não temos atacante ainda. Quando o Hernandes, o matador, chegar, talvez as coisas vão melhorar. Esperamos. E aí o que acontece? O Corinthians fica do mesmo jeito. Se perde, se desmonta uma estrutura de um time que não tinha um criador de jogadas. Quando tinha e que ele poupou no meio de semana, ele vai e tira. E coloca o Coronado com 30 minutos do segundo tempo. Arrebenta o time. Colocando Pedro Henrique e Wesley, o Corinthians parecia um time que realmente era solteiro contra casado. De um lado o Fluminense, de um lado o Corinthians. Um jogo morno, um jogo em que as duas equipes parecem que estão classificadas, que não estão na zona de rebaixamento e estão brigando pelo título. Merecem morrer abraçadas pelo aquilo que vem jogando. O Corinthians não consegue vencer ninguém. É nítido que é uma equipe sem criação, é uma equipe que não consegue jogar, uma equipe que não consegue ter padrão de jogo. E Ramon Dias, o principal responsável pelo resultado de ontem. Mexeu mal no time, amigo. Haja coração. Do lado do Fluminense, o Sidney realmente escalou o time mal. Faltou, o Fluminense estava desfalcado, o Corinthians faltou aproveitar a oportunidade. O VAR realmente interferiu no resultado do jogo? Para mim interferiu. Mas não vem jogando nada, as duas equipes jogaram muito mal. E repito, ou mudam a postura, ou o ano que vem, segunda divisão. Haja coração. Agora é o seguinte, o time do Fluminense tem um time bem ajustado, tem melhores jogadores que o Corinthians? Tem. Por que não consegue render? Por que não consegue jogar? Thiago Silva jogou muito ontem. Realmente conseguiu segurar o ataque do Corinthians, que não consegue fazer gol em ninguém. Se colocar o time do Tabajara Futebol Clube contra o Corinthians perde feio e toma gol da vaca. Pelo amor de Deus, não é possível. O time do Corinthians não consegue fazer gol. É um time ruim, é um time apático, é um time que consegue segurar o empate, não consegue ir para frente, não consegue vencer. Eu não entendo o Pedro Raul, como virou centroavante, como realmente teve a chance do jogo e deu caganeira nele. Não dá para entender você, Pedro Raul. Você tem a oportunidade de fazer gol e você pensa em quê? Harmonização facial, amigo, haja coração. O que adianta jogar bem contra o RB Bragantino e mal contra o Fluminense e esperar uma falta que não houve. A vantagem era sua, era só dar um toquinho por cima, uma cavadinha e fazer o gol. Perdeu a oportunidade. E o Corinthians vai a 22 pontos e pode ser ultrapassado amanhã pelo Vitória. Se o Vitória vencer o Cruzeiro, o que é uma vergonha, amigo. Haja coração, o torcedor corintiano está cansado de ver time amarelão. Não é mole, não. E aí, Gaviões da Fiel tem que cobrar principalmente o Wesley, que não está jogando nada. Wesley, o jogo contra o Fluminense foi o seu jogo. Depois não jogou mais nada. Pensa que é o Mbappé, mas não é. Você é somente o Wesley. Um jogador que pode ter uma carreira como Lulinha, como outros jogadores tiveram. Começaram bem e terminaram mal. Depende de você, amigo. Você tem que ter concentração, você tem que jogar. Colocar na carreira que você tem o salário em dia, que você está num dos maiores clubes do mundo e você não aproveita a oportunidade. E o mesmo vale para Pedro Raul, que não joga. O porquê Pedro Raul não joga o que jogou no Goiás? Foi mal no Vasco, foi mal no Botafogo, foi mal no futebol mexicano e está no Corinthians. Parabéns a quem contratou. Parabéns a quem contratou. E quem contratou Mateuzinho? Haja coração. Quem contratou Hugo? Quem contratou Matheus Bidu? O Bidu da Turma da Mônica. Haja coração. É melhor que o Bidu.
e o Corinthians segue sendo essa vergonha, assim como o Fluminense. 0-0, placar merecido para os dois. Ou jogam futebol, ou o Campeonato Brasileiro vai ser o ano que vem na Band, haja coração. E aí eu não vou gritar gol, porque os dois jogadores do Corinthians e do Fluminense, os atacantes não fazem gol, fica difícil. Agora vamos destacar o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, melhor contratação do Corinthians nessa temporada. O que está salvando o Corinthians é o Hugo Souza. Se não fosse esse garoto, o Corinthians ontem viria com a derrota. Haja coração. Do lado do Fluminense, esse garoto, esse cara, o centroavante Cauã, é bom jogador e vai render muito no Fluminense. Tem futuro. Haja coração, Cauã Elias. É o nome da emoção. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É do 0-0. Haja coração. E agora, vamos falar o quê? Qual é a saída para Corinthians e Fluminense saírem disso? Corinthians contrata um atacante, tem que entrar em forma, vai pegar o Fortaleza lá no Ceará. De todo jeito, o Corinthians vai ter que segurar o jogo para não perder. E ir para cima. E Ramon Dias, não mexa mal mais no time, porque você vai acabar colocando o Corinthians numa saia justa. Não vai abarrar. Não vai abarrar. É perigoso abarrar. E está muito perigoso. Haja coração. Mano Menezes, o famoso professor Pardal, haja coração. O famoso papai Smurf, precisa colocar o Fluminense em melhor situação, porque o Fluminense estava jogando futebol melhor e eu não sei o que acontece. O time não joga mais aquilo que jogou e que foi campeão da Libertadores, perdeu o primeiro jogo para o Grêmio, pode ficar fora da Libertadores e pode ir para a Série B. Então é o seguinte, ou melhora ou bye-bye, segunda divisão está aí e futebol para os dois só em 2026. Haja coração. Deixa o like aí, comenta aí, torcedor. O que você esperava desse jogo? E o que mais foi o cara, hein? Ramon Dias interferiu no resultado e o VAR também. E do lado do Fluminense, faltou calibrar. Cauã Elias é o nome da emoção. Hugo Souza salvou o Coringão. Deixa o like, tamo junto.